E falando em países nórdicos, né, muitas pessoas falam: "Ah, os países nórdicos são socialistas e inclusive a Nova Zelândia é socialista, isso favoreceu ela", e inclusive ela está no terceiro em terceiro lugar no ranking aí de É, liberdade segundo ou econômica. terceiro, isso. É, em terceiro É lugar. terceiro, acho que o primeiro agora é Singapura, daí Austrália e Nova Zelândia, eu acho que é Isso. O isso. que você tem para comentar disso? Você comentou, né, que os países nórdicos, na sua opinião, não são, né, Não é na minha socialistas. opinião, Carol, não Você são. sabe, né? Não, não é. Isso é muito importante de frisar, pode parecer meio pedante fazer isso, mas eu só tô falando isso porque existe opinião, existe fato. Não tem como duas coisas serem verdades completamente opostas. Ah, mas eu acho que a Nova Zelândia é socialista e o outro acha que a Nova Zelândia é capitalista. Quais são as características que mostram que um país é socialista ou capitalista? Pega o manifesto do Partido Comunista, pega o Capital de Marx e vê, bom, um país socialista precisa disso, precisa disso, precisa disso, precisa disso. A Nova Zelândia não tem nada disso. Não tem nada do que Marx entendia como o socialismo científico dele. Então, ele é um país com altíssima liberdade econômica, com alta integridade do governo, com baixa regulação, baixa burocracia, legislação trabalhista super flexível. Você assina um papel com o teu empregador ali com as horas trabalhadas, eles têm salário mínimo lá, eles aumentaram recentemente. Aí o pessoal aqui, Nova Zelândia, tá vendo? A esquerda está dominando o mundo, aumentando o salário mínimo. Você fala, então copia tudo. Não copia só o salário mínimo, copia o resto. Como que é a legislação trabalhista na Nova Zelândia? Ela é minúscula, não parece nem 1% com a que a gente tem aqui no Brasil com a CLT. Aí você tem baixa corrupção, você tem baixos privilégios, um estado pequeno, gasto público baixo. Lógico que agora na pandemia todos os países elevaram o gasto público, mas o gasto público médio da Nova Zelândia em comparação com o do Brasil é absurdamente menor. Gasto público, os programas de forma geral, endividamento, então a quantidade de impostos, complexidade tributária, mercados livres. Então é muito simples abrir empresa, negociar com outros países, receber importação. Aqui no Brasil, você tem um monte de regras que deixam os produtos mais caros. Por exemplo, importação de trigo. Todo mundo assim, nossa, eu me preocupo com a fome no Brasil. Você se preocupa com a fome? Baixa os impostos dos alimentos e baixa os impostos de importação. Porque a maior parte do trigo é importado, 60% mais ou menos do preço do pão, não, 60% do trigo do Brasil é importado, ou seja, boa parte do preço do pão francês é ligado ao trigo importado. Então, como que você tem até um tweet do Ciro Gomes que ele fala isso, não podemos deixar a nossa indústria nacional do trigo ser abalada por uma redução da taxa de importação. Isso significa o quê? Preço mais caro para as pessoas mais pobres. Então, assim, não tem como você falar assim, não, mas a sua opinião, não, não é minha opinião, é o que é. Fato, né? Olha, são 3 da tarde aqui, eu estou aqui na minha casa, na minha piscina, trabalhando apenas com o meu celular. E o melhor de tudo, sem precisar ter um chefe chato, um emprego que você ganha um salário que mal paga as suas contas. E o principal, ganhando mais que a média salarial no Brasil. Tudo isso porque um dia eu decidi trabalhar através da internet. E após meses tendo resultados com essa estratégia, meses consecutivos mesmo, eu criei um método simples e passo a passo que, se cumprindo, vai te dar uma vida muito melhor do que você tem agora. E tudo que você precisa fazer é clicar no botão para você saber mais e conhecer um método.